Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas em nosso curso de Física. Eu sou o professor Robson Santos. Em nosso 10º capítulo, o propósito é trabalharmos sobre estes assuntos, trabalho e energia. Assunto este que será dividido em 4 aulas. A terceira aula, tratamos sobre o conceito de energia potencial. Devido à magnitude desse assunto, ou seja, o quanto ele é cobrado em exercícios vestibulares e também em concursos militares, eu resolvi que essa aula seria trabalhada em 2 vídeos. Um somente somente numa abordagem teórica, que eu coloquei poucos exercícios para exemplificar o que foi tratado, e agora vamos fechar essa aula 3 com exercícios para aprofundarmos nesse conceito. Vamos lá? No primeiro exercício, eu apresento um esquema que mostra um homem que puxa a corda verticalmente para baixo, com força constante, e arrasta uma caixa de 4 vezes 10 elevado a 2 newtons de peso em movimento uniforme, ao longo de um plano inclinado. Desprezando-se os atritos e a resistência do ar, e admitindo que a corda e a roldana sejam ideais, determine a força exercida pelo homem para realizar esse deslocamento e o trabalho da força exercida pelo homem ao provocar na caixa um deslocamento de 3 metros na direção do plano inclinado. Então vamos lá. Vou colocar aí os dados que a questão me dá e vamos ver o valor da força com que este homem puxa este bloco nesse plano inclinado. Isso para responder a letra A. Vamos colocar um plano cartesiano sobre o bloco, com os eixos Y e X. Vamos apontar a força-peso do bloco, que é sempre na direção vertical, voltada para o centro do planeta Terra. Eu defino os ângulos, né? A questão já me diz que o ângulo do plano inclinado é de 30 graus, mas qual será o ângulo entre o eixo Y desse plano cartesiano que eu coloquei sobre o bloco e a força-peso? E, como está aí, esse ângulo também será de 30 graus. Isso é encontrado facilmente por semelhança de triângulos. Eu realizo a decomposição do vetor P nos vetores Px e Py e traço a direção e sentido da força F. O que acontece? Como esse corpo ele está em movimento uniforme, significa que, na direção paralela ao plano inclinado, a força resultante é igual a 0. Ou seja, esse corpo não possui acelerações porque a força resultante é igual a 0. E para que essa força resultante seja nula, é importante que a força F e a força Px tenham o mesmo módulo. E Px é igual ao valor da força peso vezes o seno do ângulo entre o peso e o eixo Y do plano inclinado. Ou seja, a força F é igual a P vezes o seno de 30 graus. A força P, que é o peso do corpo, é de 400 newtons e o seno de 30 é meio. Por conta disso, a força necessária para este homem transportar este corpo aqui sem que haja acelerações é de 200 newtons. Para encontrar a resposta para a letra B, ou seja, o trabalho que essa força realiza nesse deslocamento de 3 metros, eu vou resolver de 2 formas. Primeiramente, vou utilizar aquela equação tradicional de trabalho, em que este é encontrado pelo produto da força vezes a distância percorrida pelo corpo, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus, portanto, o cosseno de 0 vai ser 1. No final das contas, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a 200 vezes 3, que vai dar 600 joules. Uma segunda maneira de se resolver é que, a partir do momento que a força F é constante, porque o corpo ele está em um movimento uniforme, então não há variação de velocidade. Ocorre unicamente variação da altura da caixa e não variação da sua velocidade. E aí, o que vai acontecer? Como que eu encontro a altura que esse corpo atinge no ponto máximo? Ou seja, a partir do momento que ele percorre 3 metros na direção da rampa, qual vai ser a altura que ele vai subir?
para achar isso, eu vou pegar esse deslocamento de 3 metros e vou multiplicar pelo seno de 30 graus. E aí, o que vai acontecer? Como esse corpo ele não varia a sua velocidade, então a energia cinética ela não varia, ou seja, a variação da energia cinética vai ser nula. O que vai acontecer é que haverá unicamente a variação da energia potencial gravitacional. Por quê? A energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, se eu vario a altura de um corpo, eu estou variando a sua energia potencial gravitacional. E aí, o trabalho por conta disso será igual à variação da energia potencial gravitacional. Veja, só posso dizer isso porque não há variação da energia cinética. Se houvesse variação da energia cinética, eu teria que considerar que o trabalho é igual à variação da energia mecânica e, consequentemente, da energia cinética e também da energia potencial, ok? Então, é bom que fique bem claro isso. O trabalho é igual à variação da energia mecânica, mas como a energia cinética não varia, eu posso considerar que esse trabalho vai ser simplesmente igual à variação da energia potencial gravitacional. E aí, eu vou ter que esse trabalho vai ser igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a sua altura, ou variação da sua altura, tanto faz. Por quê? Porque a altura inicial é zero. Então, a variação da altura vai ser igual à altura máxima que esse corpo vai chegar. Então, vai ser 40 vezes 10 vezes 3 vezes meio. Tá? Por que 3 vezes meio? Porque o que acontece? Nós vimos que H é igual a D, que é a distância que ele percorre, de 3 metros, vezes o seno de 30 graus, que é meio. E aí, ao fazer essas contas, eu vou também chegar a 600 joules, da mesma forma que na primeira resolução. Então, posso encontrar o trabalho aí pela forma tradicional, força vezes deslocamento vezes o cosseno, né, do ângulo entre a força e o deslocamento. Né, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ou também eu posso encontrar através dessa relação em que o trabalho é igual à variação da energia mecânica, que nesse caso, pelo fato do movimento não ser uniforme, eu terei que o trabalho é simplesmente igual à variação da energia potencial gravitacional. No exercício 2, eu tenho um corpo cuja massa é de 5 kg, que foi erguido até uma altura de 2 metros, sob a ação de uma força F, de módulo igual a 100 newtons. Determine o trabalho da força F, na letra B, a variação de energia potencial realizada pela força F. Como sempre, eu coloco os dados que a questão nos dá. E para a letra A, o trabalho da força F vai ser a força vezes a distância percorrida, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como o deslocamento foi vertical e para cima, o ângulo entre força e deslocamento é zero, e o cosseno de zero é 1. Então, o trabalho vai ser igual a simplesmente força vezes o deslocamento. 100 vezes 2, que é 200. O trabalho da força para elevar este corpo é de 200 joules. Agora, qual foi a variação da energia potencial realizada pela força F? A variação da energia potencial vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura. Eu poderia aqui, pessoal, colocar da seguinte forma, que a variação da energia potencial vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial. No entanto, como massa e gravidade fazem parte dos dois fatores, eu posso colocar massa vezes gravidade em evidência e eu vou ter H final menos H inicial, que é o ΔH, né? E aí, substituindo pelos valores 5 vezes 10 vezes 2, que vai dar 100. Ou seja, a variação da energia potencial gravitacional é igual a 100 joules. Aí você deve perguntar-se assim, poxa, na questão anterior, eu coloquei que o trabalho da força que o homem realizou é igual ao trabalho da variação da energia potencial gravitacional, certo? Nessa questão, agora, eu estou vendo que esses dois valores não são iguais, ou seja, o trabalho da força F é maior que a variação da energia potencial gravitacional. É porque é o seguinte, nesse caso, o corpo, ao ser erguido, ele foi erguido por uma força maior do que o peso desse próprio corpo. Veja que a massa dele é de 5 e a aceleração da gravidade é de 10. O peso desse corpo é de 50 newtons e a força foi o dobro disso, de 100 newtons. Portanto, a partir do momento que essa força
é exercida sobre esse corpo para elevá-lo, essa força vai ser maior que a força-peso, e aí o movimento de subida não vai ser um movimento uniforme, ou seja, não vai ser um movimento em que a velocidade vai ser constante. Além desse corpo ganhar energia potencial gravitacional, ele também vai ganhar energia cinética. Então, na verdade, o trabalho aí vai ser igual à variação de energia mecânica, que vai ser o aumento de energia potencial gravitacional, mais o aumento de energia cinética. Com certeza, se nós fizermos cálculos, vamos ver que esse corpo vai variar a sua energia cinética em 100 joules. Aí sim, eu vou ter 100 joules de variação de energia cinética, mais 100 joules de variação de energia potencial, 100 mais 100 vai dar 200, que é o WF. Beleza? Vamos lá. No terceiro exercício, tem-se um percurso esquematizado que um bloco desliza sem atrito ou qualquer outras resistências. Determine a velocidade mínima do bloco no plano inferior para alcançar o topo da rampa, que está numa altura de 5 metros em relação à base. Bom, vamos colocar os dados que a questão nos dá. Esse deslizamento é sem atritos, a velocidade inicial mínima é o que se deseja saber, a velocidade final é zero, porque como eu quero a velocidade mínima para atingir o topo, eu quero simplesmente que esse corpo chegue ao topo. Para mim, não importa que esse corpo chegue ao topo e mantenha-se em movimento. O que isso quer dizer? Eu quero que toda a energia cinética dele se transforme em energia potencial. É só isso que eu preciso. Eu só preciso que ele chegue ao topo. Ou seja, a sua energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional. Altura inicial 0, altura final 5 metros. Esse sistema é conservativo porque é desprovido de atritos, então a energia mecânica se conserva. Com isso, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. E aí, eu vou ter esse mesmo somatório, seja na circunstância inicial como na circunstância final. E que somatório é esse? Energia cinética mais energia potencial gravitacional. E aí eu coloco as fórmulas dessas duas circunstâncias, né? Ou seja, energia cinética inicial, energia potencial gravitacional final. E no caso da energia mecânica final também eu repito essas equações. Bom, como a altura inicial é zero, a energia potencial gravitacional no início é zero. E como a velocidade final vai ser zero, a energia cinética final também vai ser zero. Então só vai me sobrar este primeiro e o último termos. Bom, como eu vou ter massa nos dois lados da equação, eu posso eliminar a massa dos dois lados da equação. E eu vou ficar somente com a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, e do outro lado eu vou ficar com g vezes h. Passo 2 para o outro lado multiplicando e faço a substituição de valores. 2 vezes 10 vezes 5 e aplico raiz dos dois lados da equação. Com isso, vou ter que a velocidade inicial é igual a raiz de 100, velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima para que este bloco consiga chegar até o topo da rampa. Tá? Isso numa situação ideal e que não há atritos. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, numa situação real em que haja atritos, a velocidade inicial tem que ser superior a 10 metros por segundo. No exercício 4, eu tenho o móvel representado na figura, que parte do repouso em A e percorre os planos representados sem nenhum atrito ou resistência. Determine a velocidade com que o móvel atinja o ponto B. Coloco os dados que a questão me dá. Deslizamento sem atritos, velocidade inicial 0, altura inicial 12,4, velocidade final que nós desejamos saber, altura final 5,12 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O sistema é conservativo, ou seja, a energia mecânica se conserva, energia mecânica inicial igual a final, conforme vimos na questão anterior. Eu coloco as equações de energia cinética e potencial tanto para a condição de início como para a condição final. Vou eliminar a energia cinética inicial, porque esse corpo parte do repouso. Vou eliminar o valor de massa de todos os elementos da equação, porque é como se eu fosse colocar em evidência dos dois lados da equação. Vou ficar com g vezes a altura inicial, que é igual a meio de velocidade final ao quadrado, mais g vezes h. Substituo os valores, né? 10 vezes 12,4, que é a altura inicial, é igual a meio de velocidade final ao quadrado,
mais 10 vezes 5,2. Eu vou ter que a velocidade final ao quadrado é igual a 124 menos 52, e tudo isso multiplicado por 2. Ou seja, 144 que eu vou ter de resultado do lado direito. Acho a raiz disso, eu vou ter que a velocidade final será de 12 metros por segundo. O que isso quer dizer, pessoal? Que numa situação real, possivelmente a velocidade vai ser inferior a essa. Tá? No quinto exercício, eu tenho um corpo de... Parou. Eu tenho um corpo de massa 20 kg que está em movimento. Durante um certo intervalo de tempo, o módulo da sua velocidade passa de 10 metros por segundo para 40 metros por segundo. Considere os atritos envolvidos desprezíveis. Qual o trabalho realizado pela força resultante sobre o corpo nesse intervalo de tempo? Como sempre, anoto os dados que a questão me dá: atritos desprezíveis, massa do corpo 20 kg, velocidade inicial 10, velocidade final 40. Qual vai ser o trabalho da força resultante? O trabalho, nesse caso, vai ser igual à variação da energia mecânica, ou seja, vai ser a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional. Bom, então, o que vai acontecer? Eu vou ter que o trabalho vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá? Mais massa vezes g vezes a variação da altura. O que vai acontecer? Como esse corpo não varia a sua altura, eu posso descartar esse último termo. Só vou levar em consideração a variação da energia cinética. 20 vezes 40 ao quadrado menos 10 elevado ao quadrado. Veja, gente, o que varia aqui é o quadrado da velocidade. Você tem que tomar muito cuidado, porque se você botar 40 menos 10 elevado ao quadrado, você vai errar. O que varia não é a velocidade, é o quadrado da velocidade. Imagine que você faça de forma extensa. Variação da energia cinética é igual à energia cinética inicial, energia cinética final menos a inicial. Você vai colocar o m e o 2, que está dividindo as duas frações, em evidência. E você vai ficar com velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, que é o delta V2, que é justamente o que eu fiz. Então, não faça velocidade final menos inicial elevado ao quadrado, porque você vai errar. Divido 20 por 2, vai dar 10, 40 ao quadrado 1.600, 10 ao quadrado 100. Como resultado disso, eu vou ter que o trabalho realizado pela força resultante é de 15.000 joules. No sexto exercício, eu tenho um corpo de massa 4 kg que atinge uma mola com velocidade de 2 metros por segundo, conforme a figura. Determine a deformação que a mola sofre até o corpo parar. Despreze os atritos e considere a constante elástica da mola igual a 1 vezes 10 elevado a 2 Nm. Coloco os dados que a questão me dá: 4 kg para a massa do corpo, velocidade inicial 2, deformação da mola até o corpo parar, o que nós queremos saber. Despreza-se os atritos e a constante elástica é de 100 Nm. Toda a energia cinética do bloco vai ser transformada em energia potencial elástica, porque esse corpo vai ser totalmente freado, então a sua energia cinética vai a zero, e o que haverá de ganho aqui é a energia potencial elástica. Então, tenho que o módulo da variação da energia cinética vai ser igual ao módulo da variação da energia potencial elástica. Por que eu preciso colocar em módulo, pessoal? Porque o que vai acontecer? A energia cinética ela vai variar negativamente. Já a energia potencial elástica vai variar positivamente. Então, não tem como estabelecer uma igualdade de valores absolutos. O que eu vou ter aí é uma igualdade simplesmente de valores numéricos, de módulos, ok? Por isso tem que colocar entre módulos ali. M vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos m vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Isso tudo em módulo. E eu vou colocar aqui a equação da energia potencial elástica, tanto para o final, condição final, tanto para a condição de início, sendo que há uma subtração entre elas. Bom, como a energia cinética final vai ser zero e a energia potencial elástica inicial é zero, eu posso eliminar esses dois termos da equação.
eu vou ficar simplesmente com a energia cinética inicial e a energia potencial, perdão, aqui era para ter não era para ter zero, né? Eu vou ficar simplesmente com a energia potencial elástica final. Eu vou eliminar o 2 como denominadores nos dois lados da equação. Eu vou ficar com 4 vezes 16 é igual a 100 vezes... Perdão, aqui não era para ter esse zero não, tá, pessoal? É a deformação final da mola. Tá? Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 64 dividido por 100. Então, mais uma vez eu cometi um erro, perdão, tá? A deformação final da mola vai ser de 0,8 metros. No último exercício, eu tenho um sistema conservativo, em que um corpo de massa 2 kg desliza a partir do repouso em ar até atingir a mola, cuja constante elástica é de 2 vezes 10 elevado a 3 Nm. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, determine o máximo de deformação que essa mola irá atingir. Coloco todos os dados aqui que a questão me dá. Massa do corpo 2, velocidade inicial 0, altura inicial 2, deformação que a mola irá sofrer até o corpo parar, que nós desejamos saber. Despreza os atritos, ou seja, o sistema é conservativo. A constante elástica da mola é igual a 2.000 e a aceleração g da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Toda energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica. Mas, na verdade, eu posso olhar para esse sistema antes desse corpo entrar em movimento. Porque o que vai acontecer? A energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética, energia de movimento, e depois essa energia cinética vai ser transformada em energia potencial elástica. Então, tem dois processos de transformação de energia. Portanto, a variação da energia potencial gravitacional vai ser igual à variação da energia potencial elástica. Energia potencial final menos energia potencial gravitacional no início é igual a energia potencial elástica final menos energia potencial elástica no início. Tudo isso entre módulos, tá? A energia potencial gravitacional final é zero, assim como a energia potencial elástica inicial é zero. Então, já elimino esses dois termos da equação. Fico só com a energia potencial do início e energia potencial elástica no final. Substituo os valores, 2 para a massa, 10 para a gravidade, 2 para a altura inicial. 2.000 para a constante K. Indo aqui para cima, 2.000 dividido por 2 vai ficar 1.000, vezes a deformação final ao quadrado. 2 vezes 10 vezes 2 vai dar 40. O x ao quadrado, a deformação final ao quadrado, vai ser igual a 40 dividido por 1.000, ou seja, a deformação da mola até que o corpo, na condição que o corpo estará parado, vai ser de 0,2 metros. E com isso, pessoal, termino aqui minha aula. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se possível colocar seus comentários e propagar esse meio de estudo de física para os seus colegas. Agradeço a sua presença e, como sempre, bons estudos e até a próxima.